Eu me chamo Paulo Davi e você está no meu canal, o Evangelho do Reino, entendes tu que lê, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Estamos lendo o livro de Apocalipse. Terminamos o capítulo 3, que é a primeira fase do livro, que conta sobre a igreja, né? Jesus no meio da igreja, e todas as coisas que estavam acontecendo e queriam acontecer no Império Romano, mas também profeticamente há um significado para a igreja durante o que a Bíblia chama de últimos dias, né? E que termina com a volta do Senhor. Hoje vamos começar o capítulo 4, né? Uma nova parte desse livro, onde João vai ver agora as coisas sob a ótica do céu. Também relacionado à igreja, porque esse livro foi escrito para a igreja. João vai ter uma visão agora de todas as coisas, como o céu vê, como Deus vê. Então vamos ler esse capítulo e tentar entender o que ele quer nos ensinar. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. Essa porta aberta nos faz lembrar a carta à igreja da Filadélfia, né? Lá, Jesus diz ao anjo da igreja que aquela igreja, apesar de ter pouca força, era uma igreja fiel e haveria uma porta aberta para ela. E aqui essa porta aberta aparece, né? Seria essa porta aberta ver as coisas como Deus vê? Seria essa porta aberta entendermos que Deus tem um propósito, que Deus reina, apesar de muitas vezes nós temos a impressão que não, né? Às vezes olhamos esse mundo, as coisas que acontecem à própria igreja, as coisas que acontecem, às vezes nós pensamos que Deus está fora disso, que Deus está longe disso, que Deus, de alguma forma, não tem nada a fazer, ou não tem feito nada, mas agora João vai ver as coisas como realmente são. Como o céu se relaciona com a terra. E aí eu lembro daquela passagem que Jesus disse aos seus discípulos, falando a Pedro, né? Que ele daria a chave do reino dos céus, que tudo que ele ligasse na terra teria sido ligado no céu. Ou seja, nós não podemos fazer nada que já o céu não tenha feito. E nós não entendemos, muitas vezes, e muitas vezes precisamos dessa visão de que o céu tem controle sobre a terra. Não que as coisas que aconteçam aqui sejam determinadas por Deus, ou que Deus esteja por trás das coisas, mas nós sabemos que Deus tem controle sobre tudo. Que Deus permite muitas vezes que nós, na nossa liberdade, que o ser humano na sua liberdade viva, né, as suas escolhas e as consequências das suas escolhas. Mas, ainda nisso, Deus tem o controle. Nada vai sair fora do seu propósito. Porque Ele é Deus, porque Ele é soberano. E muitas vezes essa ideia de soberania de Deus tem sido confundida. Muitas pensam na soberania de Deus como se o homem não fosse livre para escolher. A soberania de Deus não viola a escolha do homem. A soberania de Deus não intervém nisso, nem na escolha, nem nas consequências da escolha. Mas Deus intervém sempre, quando diz respeito à sua igreja, quando diz respeito a seu propósito. E é isso que João vai ver aqui. Vamos ler. Depois dessas coisas olhei e vi uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta falando comigo, disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas
devem acontecer. Ou seja, ele vai mostrar agora como o céu vê essas coisas que ele havia visto ali. Imediatamente fui arrebatado em espírito e um trono estava posto no céu e alguém assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Então, João vê aquele trono, e ele não consegue enxergar, naquele momento, os detalhes sobre aquele que está sentado no trono, porque o brilho era muito grande. Então, era alguém que tinha uma luz tão grande, um brilho tão grande, e ele compara aqui com a pedra de sárdio, a pedra de sardônio, né? E uma pedra de jaspe. Mas ele vê algo interessante. Ele diz que ao redor do trono havia um arco. E quando a gente pensa nesse arco, nós lembramos do arco da aliança que Deus fez com Noé, o arco-íris, que representa a aliança, que representa a misericórdia de Deus. E apesar daquele trono ser maravilhoso, uma luz imensa, há ao redor daquele trono um arco. Ele diz que esse arco tem uma aparência semelhante à esmeralda. Essas pedras também têm significado, tinham um significado naquele tempo e tem. E a pedra de esmeralda, ela está relacionada à esperança. Que a Bíblia fala muito sobre a esperança. A Bíblia fala sobre a fé, a esperança e o amor. A certeza daquilo que nós esperamos. Que apesar das dificuldades que nós enfrentamos hoje, as lutas, as tribulações, nós temos a esperança, a certeza. E no final, Deus há de recompensar o seu povo. Nós temos certeza do galardão, da recompensa eterna, da vida eterna, da ressurreição, da vitória. E essa esperança é muito importante. E esse arco, que representa a misericórdia, está ao trono de Deus, nos faz lembrar uma passagem onde diz que o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Mas para aquele que usou de misericórdia, aquele que tinha o amor de Deus, esse juízo será um juízo de misericórdia. E ele termina dizendo, o autor termina dizendo, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. E é essa a esperança do cristão. A nossa esperança de vida eterna, a nossa esperança de recompensa eterna, de que tudo que nós sofremos e passamos por aqui, no caso, naquele momento, o que a igreja estava passando, isso não iria durar eternamente. Que no final, as promessas que Deus fez se cumpririam. E que nós nunca deveríamos temer, porque às vezes nós olhamos para nós mesmos e tememos, porque esquecemos que ao redor do trono de Deus existe o arco da misericórdia. E esse arco da misericórdia é a nossa esperança. A nossa esperança, a nossa salvação se baseia na misericórdia de Deus, na confiança de que nós não vamos ser julgados pela nossa própria justiça. Porque se assim fôssemos, estaríamos perdidos. Mas que nós seremos salvos por aquilo que Jesus Cristo fez. Pela misericórdia que Deus teve para conosco. Em nos perdoar, nós pecadores.
Então tudo isso, João começa a ver ali naquela visão, de que apesar do trono de Deus, daquele que está sentado sobre o trono, a glória daquele que está sentado sobre o trono, esse trono é cercado pelo arco da misericórdia. E a nossa esperança é uma esperança viva. Vamos continuar. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, alguém sentado sobre o trono. E ele continua, falando sobre isso, nós estávamos lendo. Ele fala sobre o que há ao redor do trono, verso 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Era algo terrível de se ver. Algo muito glorioso. E aí eu me lembro da glória de Deus sobre o Monte Sinai, que também é descrita da mesma forma, Trombetas, trovões, vozes, e que fez com que naquele tempo o povo tivesse medo. Por isso eles mandaram Moisés ir. Mesmo os anciões, que foram até uma parte do monte, não tiveram coragem de chegar lá, porque achavam aquilo terrível. E essa talvez seja o impacto que João teve quando viu com aquele trono. Mas ele notou que havia o arco da misericórdia em torno dele. Vamos continuar. Verso 6. Também havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E ao redor do trono, no meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. João ficou impressionado. Ele repete isso, que eles tinham olhos por toda parte, esses 4 seres viventes, além das 6 asas. Isso é uma menção dos querubins que aparecem lá na visão de Ezequiel, E é interessante isso aqui. Vamos continuar. Não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Sempre essa menção relacionada a Jesus Cristo, que é o visível do invisível, que é a manifestação visível do Deus invisível. E esse que está sentado no trono recebe essa adoração desses 4 seres viventes. Vamos voltar ao verso 7, que eu pulei. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Interessante que esses seres, eles estão diante do trono, eles têm olhos por toda parte, eles de dia e de noite contemplam o que está sentado no trono, porque existe ao redor do trono, o trono está diante de um mar de vidro, como de cristal, ou seja, é um espelho, há um espelho, é um mar em forma de espelho. E de alguma forma, esses 4 seres viventes que estão sempre diante do trono, acabam refletindo a imagem daquele que está no trono. E aí eu me lembro de uma passagem que está em 2 Coríntios, presta bem atenção, no capítulo 3, do versos 17 para frente. Veja bem o que diz aqui. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.
E aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre o papel do Espírito Santo nas nossas vidas, dizendo que o Espírito é o Senhor, que esse Espírito que habita em nós é o Espírito do Pai, lembrando que o Pai gerou um filho à sua imagem e enviou ao mundo, que é Jesus Cristo. Então esse Espírito também é o próprio Senhor Jesus. E esse é um ponto importante, porque essa visão que João está tendo do trono é uma visão de Jesus Cristo, sentado no trono, apesar de que não é possível ver o rosto dele por causa do brilho da glória, mas aqueles que estão diante do trono, eles de dia e de noite, adorando ao Senhor, eles vão acabando refletindo a imagem daquele que está sentado no trono. E muitos escritores e leitores e analistas e exegetas das escrituras veem aqui nesses 4 seres viventes os 4 evangelhos. Não os 4 evangelhos, mas a forma pela qual os 4 evangelhos falam de Jesus. Veja bem, o evangelho de Mateus, que foi escrito aos judeus, ele tem por propósito mostrar que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o rei, ele é da casa real de Davi, e esse evangelho mostra Jesus como o leão da tribo de Judá. O evangelho de Marcos, ele mostra Jesus, ele é o menor evangelho, e a visão que ele apresenta de Jesus é do servo sofredor, de Isaías 51, representado pelo o boi que carrega o jugo. O evangelho de Lucas, ele procurou mostrar que Jesus é o filho do homem. Detalhe importante, no evangelho de Mateus, a genealogia apresentada é a genealogia a partir de Davi, a genealogia do descendente de Davi. O evangelho de Lucas apresenta uma descendência que vem a partir de Adão, porque ele quer mostrar que Jesus é o filho do homem, o segundo Adão, o homem segundo o coração de Deus, a verdadeira humanidade que Deus queria criar, representada por Jesus Cristo. Então a genealogia vem a partir de Adão. Marcos não tem genealogia porque servos não tinham genealogia, então ele nem apresenta. E o 4º evangelho, que é o evangelho de João, que apresenta Jesus como sendo o verbo encarnado, cuja descendência é o próprio Pai, que saiu do Pai e veio a nós, representado pela águia voando. A águia tem essa visão de transcendência, tem essa visão de estar acima de tudo. Então, esses 4 seres viventes, eles mostram diversas faces de Jesus que aparecem nos 4 evangelhos. Então é muito interessante isso. Mas o mais interessante é saber que o contemplar a Jesus, o conhecer a Jesus, o olhar para Jesus, que é a verdadeira adoração, que é o que esses 4 seres viventes fazem de dia e de noite. Eles não têm olhos a não ser para Jesus. E apesar do brilho que não permite na visão aparecer a silhueta clara de Jesus, o reflexo do mar, semelhante ao cristal, o espelho, acaba refletindo aos adoradores e transformando a imagem de Jesus. Essa é a visão da igreja que adora. Aqueles verdadeiros adoradores que o Pai busca, que o adora em espírito e verdade, que Jesus falou para aquela mulher samaritana, né? Naquela discussão
samaritanos acreditavam que deveria adorar naquele monte. E ela está discutindo, dizendo que os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém. E Jesus diz, olha, vai chegar a hora, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não num lugar, não num templo, mas uma adoração em espírito. E o que é adorar em espírito? É estar sempre na presença de Jesus. É vivermos na presença de Jesus. De contemplá-lo, de conhecê-lo, porque é assim que o Espírito nos transforma à sua imagem. É isso que esse texto fala. Então, voltando aqui à nossa leitura, capítulo 4, Apocalipse, vamos seguindo. Nós poderíamos, tem outras passagens que falam sobre as realidades espirituais, mas temos que seguir porque o nosso tempo é curto. 9. Quando os seres viventes davam glória, honra e ação de graça ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno é, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra, o poder, pois tu criastes todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. É impressionante isso. Olha o que é que nós temos diante do trono. No verso 5 diz que do trono saíam... Vamos ver aqui. Verso 4. Ao redor do trono também haviam 24 tronos, e via semelhante sobre os tronos 24 anciões vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroa de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono acendiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aqui está mostrando os 24 anciões, os 7 Espíritos de Deus. Na verdade, Deus só tem um Espírito, né? Mas o fato de aparecer como 7, você lembra das 7 igrejas, isso mostra que o Espírito de Deus está na igreja de Jesus Cristo. E esses 7 espíritos representam aquele menorá, provavelmente entre os judeus o candelabro, né, que tem 7 braços, e fala do Espírito de Deus. Na verdade são 7 porque é o número da perfeição, mas se refere ao Espírito de Deus. Assim como as 7 igrejas é a igreja de Deus. Então, na verdade, diante do trono está a igreja de Deus. A igreja de Deus, a verdadeira igreja de Deus, está diante do trono. Mas ela aparece aqui de diversas formas, como, por exemplo, a adoração, que transforma aquele que está diante do trono. Mas eu achei muito interessante isso aqui nos 24 anciões. 24 são 12 vezes 2. É o testemunho daqueles que têm autoridade, dos anciões, dos anjos da igreja, daqueles que têm a responsabilidade pelo ensino, de receber os que estão se convertendo, daqueles que são exemplos, daqueles que não que são pastores da igreja, mas que trabalham para o pastor, que servem. E é interessante que eles têm a coroa dos vencedores, né? Ao vencedor, lembra? É assim que termina todas as cartas 7 igrejas. No entanto, eles pegam as suas coroas e lançam diante do trono. Porque eles não querem para si nenhum poder, nenhuma autoridade. Deus os coroa, mas eles mesmos não querem isso. Não buscam isso.
porque eles sabem que só aquele que está sentado no trono tem todo o poder, toda a autoridade. Essa é a visão que João tem visto. A visão da igreja de Deus diante do trono. Que Deus nos abençoe.